Olá, pessoal. Então, eu vou explicar a atividade para vocês de regência verbal, tá? Em conjunto com o conteúdo. Então, a regência verbal é quando um verbo exige ou não complemento. Esse complemento é chamado de preposição. Então, esse verbo, dependendo do sentido que ele tem dentro da frase, ele pode exigir ou não esta preposição. Quando que ele vai exigir uma preposição? Quando ele for VTI, que é verbo transitivo indireto, ou quando ele for VTDI, que ele é verbo transitivo direto e indireto. Nos casos em que ele é transitivo direto, ele não exige uma preposição. Então, aqui nós podemos observar nas frases que, quando é verbo transitivo direto, que é o VTD, depois do verbo tem um artigo simples, tá? E quando for VTI, então, ele traz um artigo, o a, junto com a preposição. Então, por isso que este a é com crase, tá? Vai crase, então, porque ele é VTI, por isso da utilização da crase ali. O que vocês têm que saber para fazer essa atividade é qual é o sentido que o verbo está sendo empregado dentro da frase. Então, aspiro o ar fresco de Rio de Contas. Este aspiro é aspiro de respirar o ar fresco ou de desejar o ar fresco? É isso que eu tenho que pensar. Depois, aqui no visar, a educação visa ao progresso. Esse visar está no sentido de desejar ou está no sentido, por exemplo, de mirar, que é dar um tiro, né? Mirar em algo. Então, eu tenho que pensar os sentidos. E aí, então, eu separei para vocês esses 5 verbos, tá? O conteúdo é bem extenso, mas eu separei 5 só para a gente trabalhar. E o primeiro aqui que vocês têm, então, é o aspirar. O aspirar, ele pode ser VTD, quando ele for no sentido de respirar, ou ele pode ser VTI, quando ele for no sentido de desejar. Então, se eu quero respirar alguma coisa, é VTD. Quando eu quero desejo alguma coisa, eu aspiro alguma coisa para minha vida, então é VTI. O assistir, ele vai ser VTI quando for de ver algo na TV, ver algo no cinema, ver uma peça de teatro. E ele vai ser VTD quando for para ajudar alguém. Então, aqui a família ajuda, né, o lar dos velhinhos. O pagar e o perdoar. Os dois têm o mesmo sentido. Quando for pagar uma coisa, é VTD. Então, conta é uma coisa. Quando for perdoar uma pessoa, então é VTI. Então, aqui eu utilizo o ao. E quando eu paguei uma coisa para alguém, então eu paguei uma conta para fulana, então isso é VTDI. Mas vale tanto para pagar quanto para perdoar as mesmas terminologias. Já o visar, ele vai ser VTI quando for desejar, eu quero alguma coisa, eu desejo aquilo. Ele vai ser VTD, mirar, quando eu miro algo para dar um tiro em alguma coisa. E ele vai ser VTD também quando for dar visto, que é o que normalmente a gente faz, por exemplo, num contrato, a gente assina um contrato, a gente deu visto no caderno do aluno, por exemplo, quando eu assino ali que vocês estão fazendo as atividades. Eu dou visto nas atividades de vocês de forma online, porque eu estou vendo a atividade e retornando para vocês, isso é dar visto. E aí, então, vocês têm vocês têm a única atividade, que é essa aqui, tá? Que é o quê? Aqui tem uma frase, vocês têm que marcar o sentido deste verbo que está aqui na frase. Então, aqui nós temos o assistir. O assistir, ele pode ser VTI quando for ver algo, no sentido de TV, no sentido de cinema, ou vai ser, quando for sentido de ajudar, vai ser VTD. O filme a que assistimos foi ótimo, então o filme eu estou vendo. Então, vendo é VTI, ver. Então, eu venho aqui e marco ali.
Aí nós vamos para a segunda. Aspiro um alto cargo político. O aspiro tem dois sentidos. Ele pode ser aspiro de respirar ou aspiro de desejar. Quando eu não posso respirar um cargo político, então este aspiro é aspiro de desejar. Então, VTI, desejar. Observem que nós temos aqui, ó, o visar e o aspirar, que os dois são VTI, desejar. Então, pode ter aqui nas atividades duas que tenham a mesma marcação, tá? E aí, vocês vão marcando até o final, uma em cada linha aqui, com o sentido que é que está empregado este verbo nesta frase. Então, gente, era isso, tá? Espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, só chamar.